Olá pessoal, tudo bem? Professor Ramon Xavier falando. E nessa videoaula aqui a gente vai falar sobre medidas de tendência central. Medidas de tendência central. Então a média, a moda e a mediana. Então a gente vai ver nessa videoaula aqui a média aritmética. São dois tipos, né? Média aritmética e média ponderada. A mediana e a moda. Nós vamos ver como se calculam esses dados estatísticos aí. Então vamos lá. O que é a média aritmética? A média aritmética faz o que está dizendo, né? Uma média dos valores que são apresentados. E a gente faz isso dividindo, aliás, somando todos os dados que a gente tem e depois dividindo pela quantidade de dados informados. Ou seja, a gente vai fazer uma soma e dividir pela quantidade de parcelas que tem essa soma. E aí a gente vai ter uma informação sobre um conjunto de dados de alguma situação que seja. Então vamos ver aqui no exemplo 12, uma situação dessas. Está dizendo o seguinte: em um evento, uma das salas contabilizou a cada hora a seguinte quantidade de visitantes. Então, a cada hora é uma quantidade diferente. Então a gente tem aqui 3 na primeira, 5 na segunda, 17 na terceira, 15 na quarta, 20 na quinta hora. Beleza. O número de pessoas foi variando ali ao longo do dia. Mas aí está perguntando, qual a média aritmética de visitantes por hora que a sala teve? Em outras palavras, se tivesse sempre a mesma quantidade de pessoas durante todas as horas em que a sala esteve lá, aberta, quantas pessoas teriam? A média faz isso. Ela meio que padroniza para todas as horas a mesma quantidade, só para a gente ter uma noção de quanto tinha por hora. Então a gente vai fazer o seguinte, para calcular a média, vamos fazer aqui em cima, média aritmética vai ser igual à soma de cada um desses valores aqui de visitantes por hora. Então eu vou ter 3 mais o 5, 3 mais 5, mais 17, mais o 15, mais 20. Agora, observa quantas parcelas tem essa soma aqui. Cada parcela é um número que está na soma. A gente tem 3, aqui tem o 5, depois tem o 17, a gente tem o 15 aqui, tem o 20. Cada um desses números aqui é uma parcela. Quantas parcelas tem no total? 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. Se tem 5 parcelas nessa soma, então eu tenho que dividir por 5. Então 5 vai ser o número que eu vou dividir aqui. Como é que eu faço então para resolver essa continha aqui? Soma todos os valores em cima. 3 mais 5 mais 17 mais 15 mais 20 resulta em 60. 60 dividido por 5 resulta em 12. Então, a média aritmética de pessoas por hora nessa sala, no evento, é de 12 pessoas por hora. Então, a gente tem que fazer a conclusão. A gente conclui que teve uma média de 12 visitantes por hora. Então tá aí. Pediu média aritmética, soma todos os dados que te deu, divide pela quantidade de dados que você colocou ali na soma. E aí vai te dar a média aritmética. Soma todos os dados, divide pela quantidade de dados, ok? Isso é a média aritmética. Mas a gente tem um outro tipo de média, que se chama média ponderada. Média ponderada é um pouquinho diferente. A gente atribui pesos aos dados fornecidos. Tem algumas informações que vão ser mais importantes do que outras, vamos dizer assim. Alguns valores que pesam mais na hora de analisar os dados. Depois que a gente coloca esses pesos, a gente deve multiplicar por cada um dos dados e depois dividir a soma dessas multiplicações todas pela soma dos pesos. Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá, devagarinho. Vamos ver um exemplo para a gente ver como funciona essa média ponderada.
Está dizendo o seguinte, ó. Em uma escola, a média anual é calculada por meio dos princípios da média ponderada. A cada bimestre são atribuídos os seguintes pesos. Olha só, o peso é um valor. No primeiro bimestre, o peso é 2. No segundo bimestre, o peso é 2. No terceiro e no quarto bimestre, o peso vale 4. E aí está dizendo o seguinte, ó. A Rafaela obteve durante o ano, na disciplina de inglês, as seguintes notas. Então vamos lá. Primeiro bimestre, 6. Segundo bimestre, 9,2. Terceiro bimestre, 9,5. Quarto bimestre, 7,5. Assim, vamos calcular então a média anual da Rafaela na disciplina de inglês, utilizando aí o princípio da média ponderada, de acordo com os pesos que foi dado aí no exemplo. Cada situação vai ter o seu peso. Aqui é dado para a gente esse peso, então vamos lá fazer as contas. Ó. Média ponderada eu vou chamar assim, ó, MP, média ponderada. A gente vai fazer o seguinte, tem que somar o 6,0 ou 6 mais 9,2, 9,5, 7,5. Só que com esses valores multiplicados pelos seus pesos. Então olha só, primeiro bimestre tem peso 2. Então vai ser 2 vezes o 6 mais, agora, segundo bimestre tem peso 2, ó. Então vai ser 2 vezes o valor do segundo bimestre, que é 9,2. 9,2. Mais, agora, terceiro bimestre, peso é 4. Então vai ser 4 vezes 9,5, que é o valor da nota no terceiro bimestre. Então 9,5. Mais o peso do quarto bimestre, que é 4 vezes a nota do quarto bimestre, 7,5. 7,5. Ok. Estou multiplicando e adicionando aí todos os valores dos bimestres com o seu respectivo peso. Mas eu tenho que dividir isso por algum valor também. Que valor é que eu vou dividir? Eu vou dividir pela soma dos pesos. O primeiro peso lá do primeiro bimestre é 2. Mais o segundo peso também é 2. Mais o terceiro peso, que é 3 do terceiro bimestre, é 4. Mais o peso do quarto bimestre é 4 também. Então a gente tem que fazer primeiro as multiplicações aqui em cima, depois adicionar, e embaixo a gente vai fazer só as adições. Então a gente vai ter o seguinte, ó, a média ponderada, nesse caso aqui, MP, vai ser 2 vezes 6 dá 12, mais 2 vezes 9,2 vai dar 18,4, mais 4 vezes 95 vai dar 38, mais 4 vezes 75 vai dar 30. Dividido, essa soma aí de cima dividido, por 2 mais 2 é 4, mais 4 é 8, mais 4, 12. Fiz a soma dos valores de baixo ali, ó. Então deu 12. Para finalizar, a gente faz a soma dos valores de cima. 12 mais 18,4 mais 38 mais 30 vai dar 98,4. 98,4 dividido por 12 vai ser igual a 8,2. A média anual aí da Rafaela, de acordo com o princípio de média ponderada, vai ser de 8,2 pontos. Então, a gente conclui. Então, a média anual de Rafaela em inglês, observa que a gente calculou só de inglês, foi de 8,2 pontos. A média no final do ano dela foi 8,2. Okay? É assim que a gente vai calcular as médias ponderadas. Multiplica o peso por cada um dos dados, depois soma todos os resultados e divide pela soma dos pesos. Okay? É assim que a gente faz a média ponderada. Um outro princípio que a gente vai ver aqui, ó, é a mediana. A mediana, a gente coloca os números numa sequência, seja crescente ou decrescente, e pega o valor que estiver no meio. Então a gente vai fazer o seguinte, ó.
Exemplo 14. Tem aqui uma tabela que mostra as notas dos alunos da turma do sexto série. Ó. Seria o quinto ano hoje. Então, a gente tem aqui vários valores. Ó. Alice 5, Ana Clara 7, Beatriz 6, Brenda 9, Bruno 10, Carlos 5, Carolina 8, 6, 9, 7, 4, 10. Ok. Eu quero o valor do meio aqui. Ó. Então eu vou pegar ali mais ou menos entre Carlos e Carolina. Não, calma lá. Antes de pegar o valor do meio, a gente tem que colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, vamos fazer o seguinte, ó, mediana. A mediana vai ser feita da seguinte maneira. Vou colocar os valores em ordem crescente. Eu vou pegar do menor para o maior. Olha só, o menor de todos aqui é 4. Eu vou colocar o valor 4 aqui, vírgula. Já usei esse valor, risco ele da tabela. Depois do 4 vem o 5. Ó. O 5 da Alice. Aí risco o 5 da Alice. Depois vem o 5 do Carlos. Ó. 5 do Carlos já usou, risca da tabela. Depois vem nota 6. Ó. Nota 6 é a Beatriz. Então risca aqui a Beatriz e coloca o 6 lá. Depois nota 6 do Diogo. Risca aqui e coloca o 6 na lista. Depois nota 6 da Doralice. Risca o 6 e coloca na lista. Vírgula. Tem mais algum 6? Não. Agora as notas 7. Ó. Ana Clara. 7. Risca da tabela. Depois o Elton. Nota 7. Risca da tabela. Ok. Depois da nota 7 vem nota 8. Ó. Carolina. Nota 8. Coloca a nota 8. Risca da tabela. Põe a vírgula. Depois a gente vem com nota 9. Ó. Brenda e Elcio. Então nota 9 e nota 9 da Brenda e do Elcio. Risca da tabela. E por último, as notas 10 do Bruno e do Fábio. Então são duas notas 10. 1,10, 10. Coloquei os valores aqui em ordem crescente. Qual deles está no meio? Então vamos verificar. Ó. Vamos contar quantos valores tem. Agora eu não estou contando, não estou olhando a nota, estou contando os valores. Eu tenho aqui a nota da Brenda, que é 1. Depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como é que eu faço para saber qual está no meio? É 13, não é? Então eu vou fazer o seguinte. Deu número ímpar. Se deu número ímpar, eu vou subtrair 1. Então eu vou contar 12 e vou dividir por 2. Dá 6. Vou contar 6 números. Da esquerda para a direita. Ó. Da esquerda para a direita, os 6 primeiros números estão aqui. Ó. 4, 5, 5, 6, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Agora eu conto da direita para a esquerda. O 10, 10, 9, 9, 8, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observa que tem 6 números à direita. Ó, 6 dados à direita e 6 dados à esquerda. A quantidade de dados à direita e a quantidade de dados à esquerda é a mesma. Quem é que sobrou no meio? O número 7. Então a mediana nesse caso aqui vai ser o número 7. A mediana é 7 porque 7 é o que está no meio. Ok? 7 é o número que está no meio. Então 7 é a mediana. Então olha só, como é que a gente fez para achar o 7? A posição dele. A gente pegou ali o 13 menos 1 deu 12. A gente pegou o 12, dividiu por 2, achou 6. Então pegou os 6 primeiros e os 6 últimos. O 7 sobrou no meio, então ele é a mediana. Isso quando a gente tem um número ímpar de dados. Ó. Deu um número ímpar, então tem um número lá no meio. Agora a gente vai ter que fazer uma observação. Ó. Observação. Se o número de dados for ímpar, a gente sempre vai ter um no meio. Por exemplo, a gente coloca assim, ó, 3, 7, 7, 8, 10. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 dados. 5 valores, ó. Um valor. Vamos lá. 1,
2, 3, 4, 5. Quando for ímpar o número de valores, a gente sempre vai ter um que fica no meio. Agora, se for um número par de dados, olha o que vai acontecer. Se a gente tivesse assim, ó. Esse aqui é o primeiro exemplo. Se a gente tivesse assim, ó. 1, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 8. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 dados aqui, ó. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 valores aqui, ó. Ou seja, eu consigo pegar 4 de um lado, 4 do outro. Quem é que ficou no meio? Ó? Não tem valor aqui no meio. Nesse caso, quando não tiver um número do meio ali, a gente vai ter que pegar os dois extremos. Ó. Os dois que estão no meio. Ó. O 4 e o 5. Tá vendo? Os dois aqui estão no meio. E aí, para calcular a mediana, nesse caso aqui, ó, mediana, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que fazer a média entre 4 e 5. Eu vou pegar 4 mais o 5 e dividir por 2. 4 mais 5 resulta em 9. 9 dividido por 2 resulta em 4,5. Então, entenda, estou fazendo a mediana. Se eu tiver um número ímpar de dados, sempre vai ter um lá no meio. Se eu tiver um número par de dados, nesse caso aqui eu tinha 8, eu vou ter que pegar os dois do meio, somar e dividir por 2 para achar a mediana. Ok? Então fica essa observação. Número ímpar de dados, tem só um. Número par de dados, eu tenho que fazer a soma dos dois do meio. Ok? Então, voltando para a nossa aula aqui, ó. Voltando para as nossas informações, a gente tem o seguinte. Ó. A mediana aqui no nosso exemplo foi 7. E a gente já fez as devidas observações. Por último, a gente vai falar de moda. A moda, bastante simples, é o valor que mais se repete em uma sequência, ou seja, é o valor mais frequente. É o número que mais se repete em uma sequência de dados, de valores. Então você tem lá vários númerozinhos, cada um representa alguma coisa, né? Mas você coloca eles lá em uma ordem crescente, ordem decrescente, ou você vai por eliminação. Igual a gente fez para construir a ordem crescente ou decrescente. O número que mais se repetir vai ser a moda. Observa aqui no exemplo 15. Ó. A gente tem o seguinte, utilizando as notas da tabela do exemplo anterior. No caso aqui do exemplo 14. Okay? Os mesmos numerozinhos que a gente olhou lá. A gente tem aqui, ó, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10. O número que mais se repetiu aqui foi o número 6. Ó. Então, nesse caso aqui, o número 6 é a moda desse conjunto de dados. O número 6 é o que mais aparece, é o que mais está frequente. Então, se tem um número que aparece mais que os outros, ele vai ser a moda. E a gente acontece aqui, ó. E olhou ele, repetiu mais, então ele é a moda. Mas pode acontecer de ter um número que se repete tantas vezes quanto o outro. Por exemplo, aqui, ó, no exemplo 16, se a gente colocar mais um número 9 aqui, ó, a gente vai ter 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10. Nesse caso aqui, ó, o número 6 apareceu mais do que os outros. Porque o 9 apareceu o mesmo tanto que o número 6. Esses dois valores aqui apareceram mais do que os outros e apareceram em quantidades iguais, 3 6 e 3 9. Então a gente vai dizer aqui que nesse caso os dois valores vão ser a moda. Tanto o número 6 quanto o número 9 serão a moda desse conjunto de dados. Eles são os que mais aparecem. Para ter duas modas, os números têm que aparecer na mesma quantidade e tem que ser os que mais aparecem, ou seja, tem que ser mais do que os outros. Quando tem duas modas, a gente chama de bimodal. Tem duas modas, é bimodal. Uma moda é só moda. Tem duas modas, é um conjunto de dados bimodal. E uma última situação que pode acontecer é que não exista moda. Ou seja, não exista nenhum número que se repete mais do que os outros. Por exemplo, aqui, ó, no exemplo 17, a gente tem 777, 888, 999, 10, 10, 10. Nenhum número está se repetindo mais do que o outro.
Está tudo a mesma quantidade. Nesse caso aqui, não tem moda. Nessa sequência, nenhum valor se repete mais que o outro. Então, é a modal. Quando não tem moda, é a modal. Então, lembra. Não se repetiu nenhuma vez, quer dizer que não tem moda. Não tem moda. Ou seja, é um conjunto de dados amodal. Ok? Então tá aí. Moda é a quantidade, aliás, é o valor que se aparece em maior quantidade. É o valor que aparece mais vezes, é o que mais se repete no conjunto de dados. A mediana, vamos ver? A mediana é sempre o valor do meio. Se for um número ímpar, vai ter aí um único valor do meio. Se for um número par de dados, aí vai ter dois valores no meio, você tem que somar e dividir por 2. Na média ponderada, a gente tem um conjunto de dados e cada dado tem um peso. A gente multiplica cada um dos pesos pelos seus dados, soma tudo e divide pela soma dos pesos. E a média aritmética, a gente soma todos os dados e divide pela quantidade de dados que a gente somou. Ok? Então tá aí, essa foi a nossa aula sobre as medidas de tendência central e agora a gente vai para os exercícios.